Olá, Bruno Nunes, bem-vindo. Olá, bom dia. O Chega sempre se mostrou disponível para participar num governo de direita, mas a verdade é que ninguém quer conversas com o Chega. Mesmo que tenha um bom resultado, como as sondagens parecem indicar, para que é que vai servir o Chega depois do próximo dia 10 de março? O Chega sempre se tem demonstrado disponível para governar. E, portanto, se essa governação tiver que passar por um acordo à direita, estamos disponíveis para analisar todos os cenários depois do dia das eleições, porque aí é que faremos as contas. A questão de os outros partidos não querem falar. Bom, nós já tivemos experiências que nem sempre foram positivas, nomeadamente nos Açores, onde também existiam linhas vermelhas e onde a governação com o Chega seria impossível, e depois percebemos que, a bem da população, seria necessário estabelecer um acordo com o Chega. É inegável que, à data de hoje, é impensável existir uma governação de direita sem o Chega, ponto final, porque o Chega representa entre 15% a 20% do eleitorado e, portanto, no espectro político nacional e dentro da conjuntura e da separação e atribuição de lugares na Assembleia da República, será inevitável que o Chega seja um parceiro para quem quiser criar uma coligação de direita ou um governo de direita. Eu acho que a pergunta mais interessante é perceber o que é que o PSD quer. Se o PSD quer entregar a governação ao Partido Socialista ou se o PSD, de facto, de uma vez por todas, quer deixar de ser um partido de género socialista e tornar-se uma alternativa a estes 22 dos últimos 27 anos de governo que tem Bruno Nunes, sido... essa pergunta também pode ser, essa questão também pode ser posta ao contrário, que é o Chega, no dia 11, quando se começarem a fazer as negociações e havendo uma possível maioria à direita, também pode ter que decidir se viabiliza um governo do PSD ou se recusando pode estar a abrir margem para a viabilização de um governo do PS. Mas repara uma coisa, a questão é simples e o povo português e todos nós entendemos o seguinte. À partida, infelizmente, ainda não será desta que nós ficaremos à frente do PSD. E, portanto, a faca e o queijo na mão, utilizando uma expressão popular, passa pelo Partido Social Democrata. Portanto, terá que ser o Partido Social Democrata se aceita ou se vai continuar a manter linhas vermelhas, sabendo que com isso existe uma consequência direta, que é atribuir a governação a uma geringonça ou um acordo parlamentar entre o PSD e o PS, um bloco central. Por isso, será sempre uma decisão daquele que tem a maioria dos votos. A partir do momento em que Luís Montenegro ou o próprio PSD toma uma posição de que acha que deve continuar a existir esta retórica das linhas vermelhas, que já nem a população confia nela, já nem a população acredita nisso e cada vez mais a população atribui votos ao Chega e reconhece André Ventura como líder da direita em Portugal. O problema do PSD parece-me um problema quase de autoestima, em que há quem diga, o líder... por exemplo, que o PSD de Rui Rio perdeu as eleições muito por causa da ambiguidade que tinha face ao Chega. Não acredito. Eu também posso dar... Olha, lá está, eu também lhe posso fazer a resposta de outra maneira. Também há quem diga que Rui Rio perdeu as eleições porque, pelo facto de não querer governar com o Chega, fez que o Chega passasse de 1 para 12 deputados e se tivesse assumido, uma vez por todas, que não existiriam as linhas vermelhas, possivelmente teríamos ganho as eleições. Portanto, quando o PSD no passado, com Rui Rio, fez as declarações que nunca seria oposição, mas que seria colaboração ao Partido Socialista, e entretanto Luís Montenegro vai na mesma linha e na mesma retórica, nós já tivemos o exemplo do que aconteceu em Espanha. Nós percebemos que o que aconteceu em Espanha... Um dos grandes responsáveis pelo crescimento do Chega é também o PSD. Repara, um dos grandes responsáveis pelo crescimento do Chega é André Ventura e todos aqueles que têm estado com André Ventura desde o primeiro momento, mas há uma questão que é clara, os grandes responsáveis do surgimento do Chega não é a esquerda, ao contrário do que se diz, não é a esquerda, é a direita que falhou compulsivamente durante os últimos anos. Portanto, como não existiu uma alternativa à direita, apareceu o Chega, e repara, o Chega na sua gênese é quase que a verdadeira AD, nós somos a verdadeira AD, porque temos uma série de descontentes do PSD, uma série de descontentes do CDS, uma série de descontentes da direita que não tinham porto de abrigo e que entretanto encontraram uma estrutura que defendia aquilo que há uns anos atrás era defendido pela direita, quando a direita tinha princípios conservadores nos costumes e liberais na economia. Portanto, nós não temos problema de assumir o nosso posicionamento. A retórica de sermos com as linhas vermelhas e da necessidade de existir linhas vermelhas à nossa volta é uma retórica que o próprio Partido Social Democrata tem que resolver internamente. É um problema de autoestima do Partido Social Democrata que tem que o resolver. Nós não temos esse problema de uma vez por todas. Quem tem que decidir
se vai colocar linhas vermelhas ou se vai fazer um corte com essas linhas vermelhas, é obviamente o PSD. Não somos nós que podemos impor ao PSD uma coligação. Deixa eu concluir. Bruno. Não é o PSD, não somos nós que temos que impor ao PSD uma coligação, é o PSD que tem que aceitar essa coligação. E nesse aspecto, André Ventura tem sido bem claro, e é o único líder que tem sido claro desde o início, quando se fala da coligação, que é nós não aceitaremos uma coligação onde não façamos parte da solução, porque já tivemos um mau exemplo nos Açores. E, portanto, para que fique absolutamente claro, se o PSD insistir nesta ideia de não negociar com o Chega vai votar contra o programa do governo do PSD. O Chega não é um partido irresponsável por muito que queiram passar. E, portanto, o Chega não conhece sequer o programa eleitoral do PSD. Portanto, não já há uma ideia, o programa eleitoral... daquilo que o PSD tem defendido nos últimos tempos. Mais ou menos, porque o PSD, olha, repara uma coisa, o PSD, estamos em cima das eleições europeias e sem querer misturar os temas, mas misturando porque, obviamente, são desassociáveis. Nós olhamos para o PSD, que aqui o Partido Social Democrata se tenta posicionar no centro-direita, mas depois temos um Partido Social Democrata que, em cima das eleições europeias, se senta ao lado dos conservadores e nem sequer está na família Social Democrata no Parlamento Europeu. Portanto, existe alguma confusão ideológica dentro deste próprio PSD. Temos algum receio daquilo que possa advir do programa eleitoral. Nós também combinámos e acordámos. Não está excluído então, se me está a dizer que depende do programa, não está excluído então que o Chega de facto viabiliza um programa de governo do PSD, mesmo sem fazer parte, mesmo sem haver negociações. Uma coisa é fazer acordos parlamentares. O André Ventura já foi subejamente claro nessa situação de não existir um acordo se não fizermos parte da governação. Agora, o Chega é um partido responsável que quer estabilidade, não queremos andar de eleições de mês a mês, não queremos andar mensalmente com esta questão de uma eleição, dos governos caírem, da instabilidade, do incumprimento do PRR, daquilo que é consequências diretas. Que essa ideia ficou clara? Nós não temos linhas vermelhas, e, portanto, obviamente, olhando para o programa eleitoral, depois de analisarmos o programa eleitoral do PSD, então poderemos tomar uma posição. Neste momento não o conhecemos. Tomar uma decisão. Deixe-me só avançar, porque nós não temos muito tempo, mas já vieram algumas notícias a público para dar em conta. O próprio André Ventura já insinuou isso em público também. Ou seja, há muitas pessoas no Chega que não acreditam que aquele não é não de Luís Montenegro é mesmo para levar a sério. O Bruno Nunes também é daqueles que acham que na hora H Luís Montenegro vai se sentar à mesa com o Chega? Olha, o meu receio é que na hora H Luís Montenegro se senta à mesa com o PS, com a tendência que tem existido no nível parlamentar e que o próprio PSD tem dado a mão ao Partido Socialista durante tantos anos e ao longo de tantos anos, criando esta dicotomia e este afastamento entre os dois partidos de uma forma aparente, mas depois na realidade... Mas tendo o poder na mão e ele estar apenas dependente de um acordo com o Chega, acha que Luís Montenegro vai deixar fugir? Acho que não. Acho que Luís Montenegro tentará ser responsável e entende que o país não pode continuar a viver numa instabilidade política que tem consequências económicas e sociais. Nós olhamos para aquilo que é o dia-a-dia do... Não sei se vai voltar com a palavra atrás. Sei que, obviamente, olhando para aquilo que é... negociar com o Chega, vai voltar com a palavra atrás. É um problema que é dele, é um problema que eu não vou classificar nem catalogar, porque se voltar com a palavra atrás, se for bem do país, acho que qualquer pessoa que tenha dois dedos de testa e responsabilidade e princípio de responsabilidade, se tiver que dar um passo atrás ou dois passos atrás para dar 4 ou 5 à frente e para que o país possa ter uma estabilidade política que tem consequência de estabilidade económica e estabilidade social, acho que é isso que terá que fazer e é isso que irá fazer, obviamente, porque o próprio partido... Tenho mais 2 perguntas para lhe fazer e mesmo para terminarmos... André Ventura já disse que ele próprio não vai ser um obstáculo à criação de uma solução à direita, ou seja, André Ventura admite que haja um governo com o Chega sem que ele faça parte desse governo. Acredita mesmo nisso? Que André Ventura está disponível para ficar de fora de um governo do Chega? Acredito que André Ventura fará tudo a bem do país e que, obviamente, ele próprio estaria disponível para isso. Devo-lhe dizer que a minha opinião pessoal, e que sei que é a opinião partilhada pelos meus colegas de bancada, não escutando o partido e não estando mandatado por ninguém, também lhe digo que, na minha opinião pessoal, eu discordo dessa afirmação e não concordo porque considero que um governo que inclua o Chega e que não tenha André Ventura não é um governo que inclui o Chega. E o exemplo dos Açores é um bom exemplo para percebermos como é que o Chega se vai comportar num futuro governo nacional? O exemplo dos Açores mas repara, o que é que o Chega fez? O que o Chega fez foi o único partido, foi o adulto... O Chega dramatiza a possibilidade de fazer o governo cair praticamente desde o primeiro orçamento dos Açores.
Não, o Chega tem sido o adulto dentro da sala e o que acontece, não podemos desvirtuar a realidade. Foi um acordo celebrado com o Partido Social Democrata que desde o primeiro momento a única coisa que fez foi não cumprir o que está escrito. E, portanto, a partir do momento em que não cumpre o que está escrito, eu não posso assinar um contrato consigo, você, a partir do primeiro momento, dizer que não o cumpre e estar à espera que eu não lhe diga constantemente que se você não cumprir o contrato, que nós iremos rescindir o contrato. Portanto, desde o primeiro momento que existe uma falta de responsabilidade por parte do Partido Social Democrata que quis assinar o contrato, ou neste caso o acordo de coligação, para estar salvaguardado no seu posicionamento, mas depois não o quer cumprir. Portanto, muito tempo tem o Chega esperado para manter a sua posição de responsabilidade pelo povo açoriano e manter esta ligação aos Açores de uma forma firme. Se o governo nos Açores cai, é por uma única responsabilidade de José Manuel Bolieiro e do PSD nos Açores, porque não cumpre a sua palavra desde o primeiro momento. E esse é um dos exemplos do motivo pelo qual nós não aceitaremos um acordo meramente formal, sem existirem consequências diretas, onde nós não possamos ter uma ingerência direta no funcionamento do futuro do governo, de forma a fiscalizar que as nossas propostas são implementadas e de forma a garantir à população que as nossas propostas são implementadas. Caso contrário, repetir aquilo que foram os Açores para tentarmos chegar a uma retórica agora em que o Partido Social Democrata diz que fomos nós os responsáveis, nós não fomos. Sabe que os primeiros a sair são aqueles que agora são considerados pelo PSD o parceiro da estabilidade, que é a Iniciativa Liberal, foram os primeiros a sair. O PAN foi dos primeiros a sair. O Chega manteve a sua proposta até ao final e o seu vínculo até ao final. Se falhar, é porque o PSD não cumpriu a sua palavra. Obrigado, Bruno Nunes. Obrigado.